Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, povo de Roma! Chegamos a mais um encontro aqui na sua turma. Lembrando que nosso quarto e último encontro será um encontro de resolução de questões dos diversos certames que acontecem no país que sempre pedem o Código de Defesa do Consumidor, essa lei maravilhosa. Na aula passada, nós começamos a trabalhar o fato do produto. Lembrando que fato é o acidente de consumo. Nós temos o fato ocasionado pelo produto e nós temos o fato ocasionado pelo serviço. Temos, então, o acidente de consumo causado pelo produto e o acidente causado pelo serviço. Então, na sua prova, se vier a palavra fato, você também pode entender que pode vir na sua prova a palavra acidente de consumo. Então, são sinônimos aí. Fato, acidente de consumo, c'est la mesma chose. Pois bem, o artigo 12, como já visto na aula passada, ele fala quem são os responsáveis civilmente no caso de uma responsabilização civil e que irá gerar para essas pessoas a obrigação da indenização, a indenizabilidade, no caso concreto. Quem são os responsáveis civilmente no fato do produto? A própria lei, no artigo 12, diz fabricante, produtor, construtor e o importador. E aí eu deixei uma clara observação para todos vocês. A figura do comerciante, segundo doutrina majoritária e a grande maioria dos julgados, destacam que o comerciante, no fato do produto, será responsabilizado de forma subsidiária. Eu, Cristiano, particularmente, sou vencido aqui por fazer parte da tese minoritária, da parte minoritária da doutrina e da jurisprudência, que sustenta que, mesmo no fato do produto, o comerciante será responsabilizado de forma solidária. Eu sou minoritário nesse ponto porque defendo pró-consumidor a responsabilidade solidária do comerciante. Mas para a sua prova, repito, a tese majoritária aqui está sendo destacada é a tese que se refere à subsidiariedade. Ok? Muito importante. Então, quem responde? Fabricante, produtor, construtor e importador. E a doutrina majoritária entende que o comerciante responde de forma subsidiária. Ao ler o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, ele destaca: o comerciante será igualmente responsável. A doutrina destaca que esse igualmente responsável significa dizer que o comerciante ele responde objetivamente, ou seja, independente da existência de culpa. Por quê? Porque todos aqueles que se encontram no artigo 12, a própria lei já diz: a responsabilidade civil será de natureza objetiva. Vamos recapitular? Quando ocorre responsabilidade civil objetiva, gente? Quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Nós podemos pegar carona lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que diz: haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Percebam, senhores e senhoras de todo o país, que nós temos aí a responsabilidade civil de natureza objetiva no fato do produto, porque a lei assim desejou. E o que é um produto defeituoso? Produto defeituoso é aquele que carece de segurança. O conceito de produto defeituoso está previsto no artigo 12, parágrafo 1º. No artigo 12, então, parágrafo 1º, eu tenho o conceito do que é um produto defeituoso, do que vem a ser um produto defeituoso. Então, produto defeituoso é aquele que carece de segurança. Amigos e amigas que me escutam, é importante destacar que o artigo 12
também nos traz hipóteses que excluem a responsabilidade civil. Hipóteses que nós falamos de causas excludentes da responsabilidade. Causas que excluem a responsabilidade. Causas excludentes da responsabilização civil. O artigo 12, então, parágrafo 3º, destaca isso. O que nos vale lembrar que ficou mais claro a adoção da tese do risco da atividade. Por quê? Se fosse risco integral, o próprio Código de Defesa do Consumidor não nos traria uma hipótese ou hipóteses que excluem a responsabilidade civil. Então, fica bem claro, mais uma vez, a adoção da tese do risco da atividade. Então, a responsabilidade civil também é objetiva, tendo em vista aí o risco da atividade, ok? Então, o artigo 12, aí que está aqui na sua tela, o artigo 12, parágrafo 3º, artigo 12, parágrafo 3º, trabalha as hipóteses que são as chamadas causas excludentes da responsabilidade. Então, são causas excludentes da responsabilidade civil, ok? Causas excludentes da responsabilidade civil. E percebam todos vocês aqui que o ônus é do fornecedor. O ônus da prova é do fornecedor para dizer o seguinte, olha o que o artigo 12, parágrafo 3º, ele nos diz. O fabricante, o produtor, o construtor e o importador só não será responsabilizado quando provar. O fabricante, o produtor, o construtor e o importador só não será responsabilizado quando provar. Então, a lei diz, olha, meu irmão, é ônus teu, é ônus de provar. Olha aí o artigo 12, parágrafo 3º, que embora o produto tenha sido inserido no mercado, o defeito inexiste. Embora o produto tenha sido inserido no mercado, o defeito inexiste. Então, nós caímos dentro daquela hipótese da inversão OP legis. Nós estudamos isso, tá? O que é inversão OP legis? É aquela que não ocorre, não existe análise do critério subjetivo do julgador. Ou seja, aqui na inversão OP legis, o juiz deve inverter o ônus da prova. Não é um pode, como já estudamos lá nos direitos básicos, a inversão OP iudices. Não é um pode, aqui é um deve. Deve o juiz inverter o ônus da prova. Então, existe clara diferença entre a inversão OP legis e a inversão OP iudices. Na OP iudices, lá do artigo 6º, inciso 8º, tá? Nós estudamos, ok? Nós estudamos que o juiz, ele pode inverter o ônus da prova. Já na inversão OP legis, o juiz deve inverter o ônus da prova. Bom, o artigo 12, parágrafo 3º, ele gera uma controvérsia na doutrina. Uma parte da doutrina, encabeçada pelo professor Nery Júnior, destaca que se trata de um rol taxativo. O rol do artigo 12, parágrafo 3º, seria um rol taxativo. Mas a esmagadora doutrina e jurisprudência entendem que se trata de um rol exemplificativo. E se é um rol exemplificativo, nós temos 3 incisos aí com 4 excludentes apresentadas na nossa legislação. 3 incisos, 4 excludentes. Mas percebam, amigos e amigas que me escutam, que se é um rol exemplificativo, poderá ser somado ali, tá? Exemplificativo, poderá ser somado ali, tá? O caso fortuito ou a força maior. E aí vale a pena ser realizado um diálogo das fontes com o artigo 393 do Código Civil, que destacam a imprevisibilidade, o caso fortuito, e a inevitabilidade, a força maior.
Lembrando mais uma vez que a doutrina e a jurisprudência entendem que somente é causa que exclui a responsabilidade se estivermos de frente de um caso fortuito externo ou uma força maior externa, que são causas desconexas com o produto ou com a atividade desenvolvida. É aquele fato estranho à organização do negócio. Trata-se de um fato estranho à organização do negócio. Então, sendo um fortuito externo ou uma força maior externa, aí sim estaríamos diante de um afastamento da responsabilidade civil. Mas não sendo um fortuito externo, tá? Não sendo, por exemplo, um fortuito externo, não há de se falar de exclusão da responsabilidade. Então, o fortuito, não sendo fortuito externo, aí o fortuito será interno, não é? E o fortuito interno é uma causa conexa com a atividade. Então, o fortuito interno, repito, não gera exclusão da responsabilidade. Somente o fortuito externo, repito, gera a exclusão da responsabilidade. Queridos amigos e amigas que estão me acompanhando na sua turma aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, quero aí a participação de todos vocês. Pintou dúvida? Mande lá pelo nosso plantão de dúvidas ou mesmo lá pelo meu Instagram, o @Cristiano Sobral, ou meu canal do YouTube, lá o Cristiano Sobral, ou no Facebook, Professor Cristiano Sobral. E vocês que estão lendo Direito Civil Sistematizado, 11ª edição, o Código Civil anotado, o meu muito obrigado por todos aí por estarem adquirindo frente à editora Juspod minhas obras, e já está chegando o Prática no Direito do Consumidor, que será lançado por mim e o professor Misael Montenegro. Novidade, primeira mão para vocês aí, Prática no Direito do Consumidor. Bom, o artigo 13, vamos dar uma lida no artigo 13 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele traz lá as hipóteses, tá, que diz: o comerciante é igualmente responsável. Esse igualmente responsável a gente já trabalhou, que é aquela tese de que se o fabricante, o produtor, o construtor, o importador respondem objetivamente, o comerciante também será responsabilizado de forma objetiva. O artigo aí traz os incisos, o artigo 13, e o parágrafo único diz: aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento danoso. Eu acho engraçada essa palavra, né? Causação do evento danoso. Bom, o que vale a pena destacar é você remeter o artigo 13 para o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, para o artigo 88. Por quê? O entendimento majoritário e esmagador é que não é cabível a denunciação da lide nas relações de consumo por prejudicar o consumidor a que ele venha alcançar a sua indenização. Então, é vedado nas relações de consumo, tá, a ocorrência da denunciação da lide. E você pode ver isso com a simples leitura do artigo 13 combinado com o artigo 88. Cris, um produto me causou um dano. Sim, um produto me causou um dano. E aí, eu tenho que ingressar com a ação. Na sua prova pode vir a cair o pedido ali relacionado ao tempo que o consumidor tem para ingressar com a ação diante de fato do produto. Você sabe qual é o prazo para ingresso da ação diante de fato do produto? Quem nos diz isso é o artigo 27. Então, no artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, você tem o prazo para a propositura da ação diante de fato do produto, ou seja, o acidente de consumo causado pelo produto. E qual é o prazo, Cristiano? O prazo é um prazo de 5 anos. 5 anos prescricionais. Já estudamos que o vício nos apresenta prazo decadencial. Fizemos até o funkinho do Cristiano Sobral. Vício decai, fato prescreve. Tum, tá, tá, tum, tum, tá. Vício decai, fato prescreve. Ótimo, né? O cara de terno, todo social, dançando pancadão para alegrar a galera.
Mas que bom que você então está aí comigo, prestando atenção no que eu estou lhe dizendo, né? Que o vício decai, fato prescreve. O prazo é prescricional de 5 anos, estabelecido, como dito, no artigo 27. Lá no artigo, então, 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, você tem um prazo prescricional de 5 anos e mais, do conhecimento do dano e de sua autoria. Do conhecimento do dano e de sua autoria. Conhecimento do dano e autoria. Então, sofreu o dano, não sabe quem é o autor, o prazo ele não vai ser contabilizado. Sofreu o dano, não sabe quem é o autor, o prazo não será contabilizado, gente, tá? Fica suspenso. Sofreu dano, não sei quem é o autor, o prazo ficará suspenso. Então tem que ser dano e a lei é clara. Dano e autoria. Dano e autoria. Ok? Dano e autoria. Perfeito? Cris, e o local para a propositura da ação? Sempre que você for estudar o artigo 27, é preciso que você estude em conjunto o artigo 101, ok? 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Tá acompanhando aí de boa? 101, inciso 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Percebam, queridos amigos, que por ser o consumidor o elo mais fraco na relação de consumo, a gente estudou isso, o elo mais fraco na relação de consumo, e qual é a principal característica do consumidor? A sua vulnerabilidade, não é? A sua vulnerabilidade. Então, a gente estudou a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica, a vulnerabilidade real olfática e a vulnerabilidade informacional. Todas essas espécies, todas essas hipóteses de vulnerabilidade foram estudadas, ok? Foram estudadas. E a gente volta a dizer aqui que vulnerabilidade não se confunde com hipossuficiência. Vulnerabilidade, matéria linkada ao direito material, hipossuficiência, matéria linkada ao direito processual, ok? Perfeito, gente? Então, por ser o elo mais fraco na relação de consumo, o consumidor poderá eleger o local onde irá propor a ação, ok? Eleger o local onde irá propor a ação. Esse é um tópico importantíssimo. Se você advoga, ok? Tem que estar dentro dessa ideia, tá? Dentro dessa ideia. Isso é importante. Você que está estudando aqui para o seu certame comigo, claro, muitos só estudam para concursos, mas muitos estudam para concursos e advogam. Esse é um tema total vinculado à sua advocacia também, tá? Então, deixo bem claro aqui para vocês. Pois bem, gente, pois bem. Então, estudamos o fato do produto. Tudo que possa ser perguntado ou vier a ser trabalhado na prática, tá? Você tá aí conectado a possíveis indagações de prova ou também, diante de um caso concreto, viver esse direito do consumidor. Passaremos agora a estudar um outro tópico, o chamado acidente de consumo causado pelo serviço. Acidente de consumo causado pelo serviço ou também o chamado fato do serviço. Acidente de consumo causado pelo serviço ou fato do serviço. Queridos amigos e amigas que me escutam, muita atenção. O artigo 14 ele é bem claro e eu já peço logo uma comparação, porque quando você lê o artigo 12, ele inicia lá dizendo o fabricante, o produtor, o conjuntor e o importador, ele está dizendo lá, são os responsáveis civilmente. E quando você vai ler o artigo 14, ele é claro ao dizer o seguinte: o fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa. A lei aqui também já diz, olha, responsabilidade objetiva. Mas perceba, o artigo 14, ele falou o seguinte, olha, o fornecedor, quando a gente fala fornecedor, a gente cai dentro daquela regra
de todos, né? Quem é fornecedor? Está lá no artigo 3º. Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Esses são aqueles tidos como fornecedores. Então, é todo mundo. Todo mundo ali entra no conceito de fornecedor. E isso é muito importante para o estudo de todos vocês. Todo mundo entra ali no conceito de fornecedor. Queridos amigos, então, escutem, há uma clara diferença, porque o artigo 12, ele prefere falar fabricante, produtor, construtor e importador. Então, se você comprou um produto da Apple dentro de uma loja, bom, se o produto da Apple que te causou o dano, você vai processar a Apple, porque você vai direto ao fabricante, a lei te diz. Se for um caso de serviço, não, você pode colocar todo mundo no polo solidário da ação. Por isso que eu te falei lá no artigo 12, o entendimento que o comerciante responde subsidiariamente. Eu entendo que não, eu coloco no polo da solidariedade, mas isso é minoritário, isso não é majoritário. Ok? Isso não é majoritário. Então, o artigo 14, ele abre novamente a ideia da solidariedade. Mas o artigo 14 nos traz uma importante informação. Ele diz assim, vou recapitular. O fornecedor de serviço responde independente da existência de culpa. Aqui devo destacar que o artigo 14 nos trouxe a regra da responsabilidade civil de natureza, o quê? O quê? Objetiva. Muito bem. Mas o próprio artigo 14 nos fez uma observação. Foi o único artigo que nos trouxe uma observação. Repito, foi o único artigo que nos trouxe uma observação, o artigo 14. Então, o artigo 14 nos trouxe uma observação no parágrafo 4º. Olha o que diz. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Percebam, queridos amigos, que não é todo o artigo do CDC que faz uma observação para o profissional liberal. Tudo que nós lemos até agora de responsabilidade civil, o artigo 14 foi o único artigo que fez uma observação para o profissional liberal. O artigo 14, repito, foi o único artigo que fez uma observação para o profissional liberal. O fato do produto não fez observação para o profissional liberal. No vício do produto, não foi feita observação para o profissional liberal. No vício do serviço, não foi feita observação para o profissional liberal. Mas no fato do serviço, sim, foi feita observação para o profissional liberal. Então, tecnicamente, o profissional liberal só será responsabilizado de forma subjetiva. O profissional liberal somente será responsabilizado de forma subjetiva no fato do serviço. Pois foi o único artigo da lei que nos trouxe uma observação para o profissional liberal. E nada foi dito se a obrigação assumida por esse profissional liberal é uma obrigação de meio ou mesmo uma obrigação de resultado. Não foi dito. Disse o seguinte, olha, o profissional liberal será responsabilizado no fato do serviço de forma subjetiva. Somente no fato do serviço será ele responsabilizado de forma subjetiva. Somente no fato do serviço será responsabilizado de forma subjetiva. Então, como é que o profissional liberal no CDC responde? A resposta correta é depende. Depende do que, Cristiano? Depende. Se for vício do produto, vício do serviço, fato do produto, o profissional liberal será responsabilizado de forma objetiva. Agora, se for fato do serviço, aí sim você tem que ter atenção que foi a única hipótese, trata-se da única hipótese que o CDC nos trouxe como observação. Única hipótese que o CDC nos trouxe como observação
para o profissional liberal, que será responsabilizado aí de forma subjetiva, pouco importando a obrigação assumida. Ok? Perfeito? Então, esse é um ponto importantíssimo para o seu estudo, na sua história aí do direito do consumidor, estudando a Lei 8078. O que é um serviço defeituoso? Está no artigo 14, no seu parágrafo 1º, que serviço defeituoso é aquele que carece de segurança. E aqui, um claro exemplo é da súmula 479 do STJ. Você tem conhecimento da súmula 479 do STJ, que diz que aquela abertura de conta corrente fraudulenta, a abertura de conta corrente fraudulenta faz com que, preste atenção, a instituição financeira seja responsabilizada independente da existência de culpa, ou seja, objetivamente. Objetivamente. E mais, o próprio a própria súmula 479 do STJ deixa clara a ideia do chamado fortuito interno. O banco pode alegar, eu fui tão vítima quanto esse consumidor que está com seu nome apontado lá no rol dos maus pagadores. Peraí, banco, peraí, instituição financeira, você que pecou, você falhou, a sua segurança pecou, a sua segurança falhou. Então, você vai ser responsabilizado, sim, e de forma objetiva. A responsabilidade civil será de forma objetiva. E não haverá exclusão da responsabilidade, pois se trata de um caso fortuito interno. O artigo 14, parágrafo 3º, nos traz as causas que excluem a responsabilidade. O parágrafo 3º, no seu artigo 14, nos traz as causas que excluem a responsabilidade civil no fato do serviço, ok? No fato do serviço. Causas que excluem a responsabilidade civil no fato do serviço. E aqui, chama atenção mais uma vez que a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária entendem se tratar de um rol exemplificativo, podendo ali ser somado o caso fortuito, bem como a força maior. Lembrando que somente o fortuito externo ou a força maior externa excluirão a responsabilidade. Prazo para a propositura da ação, Cristiano. Seja no fato do produto ou no fato do serviço, você tem um prazo prescricional de 5 anos, contados do dano e de sua autoria, em que há aplicabilidade da tese da actionata. O prazo só começa a ser contabilizado do conhecimento do dano e de sua autoria. E o local para a propositura da ação, Cristiano? O local para a propositura da ação. Mais uma vez, muita atenção para o artigo 101, inciso 1º. Por ser o consumidor o elo mais fraco nessa relação de consumo, há de se falar ali que poderá ele propor ação no local onde ele residir ou achar melhor que ali fique constatada a sua defesa. Tudo bem com todos vocês? Vamos passar para o nosso próximo bloco com mais conteúdo no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.